tem muita gente que, acreditando nas pesquisas, que já nos enganaram, né, estão preocupadíssimas. Né? Muitas pessoas, muitos eleitores estão preocupadíssimos. E hoje eu estava no laboratório esperando minha vez de tirar sangue e li um Twitter, aliás, vários Twitters, do Vinícius Mariano, que é um jornalista que se deu o trabalho de fazer o levantamento das pesquisas da última eleição para governador, senador e presidente. E encontrou 30 erros das duas principais entidades de pesquisa. 30. Senador que previam que ia ficar em quarto lugar, terceiro lugar, ganhou a eleição. Várias vezes. Governador que previam que ficar em quarto lugar, ganhou a eleição. O presidente que previam que ia perder de todo mundo, ganhou a eleição. Que credibilidade, né? E tem gente que está acreditando. Ou por masoquismo ou por interesse. Vamos, então, à outra conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, e eu assisti ontem no Flow, meu Deus, Paulo Guedes falou, eu nem lembro do tempo, umas 2h40 por aí, não parava. Quando disseram para ele que ele estava com tempo, continuou falando. E uma das coisas que ele marcou, vamos crescer mais que a China. Eu lembro, eu cobria economia no Jornal do Brasil quando crescíamos mais que a China, na primeira metade dos anos 70. Chamaram isso de o milagre brasileiro. O Brasil chegou a crescer num ano 14%. 14% o PIB cresceu num ano. Neste ano a gente está imaginando 3%, um pouco mais do que isso. Mas Paulo Guedes deu uma aula, desde política, né, explicando por que marxismo e socialismo não dão certo, né, por que, tirando o imposto federal, a arrecadação federal aumenta, por que se criou um ambiente favorável aos negócios, com toda aquela campanha pessimista do fecha em tudo, vão para casa, né, quebrem o país, né, com tudo aquilo. Como é que nós contrariamos a previsão do FMI, que nós íamos despencar 9% no PIB, e caímos menos da metade disso? Por que o Banco Central Autônomo consegue controlar melhor a inflação, proteger a moeda? Chegou a dizer que já está na hora de baixar a taxa básica Selic, porque ele demonstrou que a inflação vem caindo, caindo, caindo. E o PIB vai subindo, subindo, subindo. No resto do mundo, Europa, Estados Unidos, o PIB vai caindo e a inflação vai subindo. Ele explicou por que acontece isso. Por que é necessário desestatizar, aumentar o Brasil livre e diminuir o tamanho do Estado e deixar o Estado cumprindo suas funções básicas. Como é que o Estado incha? Foi, olha, aula magna, né, que ele deu. E é o comentário de todo mundo, e ele continua dando essas aulas, né? Flow, Pânico, né? Para explicar para as pessoas o que acontece. Agora mesmo, anunciou-se a terceira redução do querosene de aviação, que é o combustível dos aviões, nos nossos aviões comerciais, né? Os motores de turbinas, jato puro ou turbinas, né? Muita gente... Eu conheço muito jornalista que pensa que é óleo diesel, que é... Um dia eu disse brincando, porque saiu um óleo diesel, eu disse brincando, não é carvão, porque é um negócio incrível. A ausência de cultura geral numa profissão que precisa necessariamente de cultura geral, né? Uma especialidade em genéricos, né? Mas muito interessante. E eu vi por quê, eu posso testemunhar. E o Paulo Guedes sabe disso. Por que fizeram campanha de pessimismo
durante a pandemia, né? Para empurrar, para ver se quebrava o país, levando o governo para baixo, né? Era esse o objetivo. Os que estão aqui com terem perdido a eleição, né? Estou me referindo à mídia. E ele já vou falar de outro assunto sobre a mídia, mas antes disso vamos concluir, né? O que eu vi que fez o Brasil crescer e que começou com a Copa do Mundo no México, o tricampeonato da melhor seleção, eu já disse para vocês, é entusiasmo e otimismo. O governo garante o básico, mas a nação é mais que o Estado. O Estado está a serviço da nação, né? E a nação estava otimista e entusiasmada. E aí, o otimista e entusiasta abre empresa, investe, cria emprego, vende, compra, né? E o país prospera. De uma prosperidade que conduz ao bem-estar, à diminuição da pobreza. Ele explicou tudo isso, né? Mas eu falei há pouco da mídia, né? Cláudio Humberto é muito bom. Experiente. Eu não percebi, ele percebeu. E eu vi hoje Cláudio Humberto mostrar que mico, eu diria que vergonha, para a mídia brasileira em geral. Um jornal estrangeiro ter que esfregar na nossa cara, escancarar o óbvio, que o Supremo está ultrapassando de seus limites. Está indo muito além, sapateiro que está indo muito além da sandália, muito além. Deu no New York Times, mas não dá aqui nos jornais que querem se espelhar no New York Times. Aqui omitiram. Falou dos 131 delegados federais que estão pedindo que se denuncie o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Isso saiu no New York Times. Eu dou uma olhada nos jornais daqui, não vejo isso. E saiu com destaque, saiu escancarado. E o Cláudio Humberto lembrou. Obrigado, Cláudio Humberto. Lembrou o óbvio. Que mico da imprensa brasileira que não está vendo, não está fiscalizando liberdades, inclusive a liberdade de expressão, ficam quietos. E não é por medo não que ficam quietos, eu acho que é por ideologia eleitoral. Bom, falar nisso, o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Justiça Eleitoral, mostrou a sala de totalização, sessão de totalização no TSE. No terceiro andar desse prédio maravilhoso aí que vocês estão vendo, que eu fotografei. Para fazer esse prédio aí, tudo isso, é para ter um tribunal que faz uma eleição a cada 2 anos. Em outros países não existe isso. Lá nos Estados Unidos, a gente acompanha a eleição, é o secretário estadual que faz, né? Secretário de governo. Mas, enfim, voltemos. O ministro Alexandre de Moraes mostrou essa sala, estava lá o presidente do PL, estava lá o ministro da Defesa, estavam lá representantes de partidos políticos. É a sala que vai monitorar a chegada dos números, né, que depois vai para um totalizador lá, um supercomputador que vai somar os votos. E essa sala que ele mostrou vai estar aberta para os representantes de partidos políticos, etc., a partir de 4:30 da tarde, uma coisa assim, do dia da eleição.